Antes de começarmos, o aviso ao espectador é fortemente recomendado. O que você verá a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Esta é a transcrição literal do depoimento no Tribunal Federal do julgamento de Sean Diddy Combs, conforme reportado pelo Inner City Press. Em um tribunal federal lotado, a voz de Tupac Shakur ecoou pelos alto-falantes. Crua, emocional e sem filtros. Era uma gravação nunca antes ouvida, retirada de uma entrevista inédita, enterrada por décadas, supostamente bloqueada pelo próprio Sean Diddy Combs. Mas agora, no meio de um julgamento explosivo que está desmantelando o império de Diddy, essa fita ressurgiu. E pode ser o prego final no caixão. Tupac, antes descartado como paranoico, agora soa como um profeta. Suas palavras, gravadas pouco antes de sua morte, pintam um quadro assustador de traição, manipulação e jogos de poder dentro da indústria musical. E no centro disso tudo, Diddy. Isso não é mais sobre East Coast versus West Coast. Isso é sobre um homem que pode ter sabido que estava sendo caçado e deixou uma mensagem para trás, caso algo acontecesse. O tribunal nem estava no radar das pessoas ainda, mas Tupac já tinha previsto, muito antes do julgamento, muito antes de Cassie testemunhar ou Monique encarar a indústria e dizer, chega. Tupac já estava gritando de dentro e ninguém queria ouvir. Não porque não acreditassem nele, mas porque a verdade que ele tentava contar era perigosa demais. Teria quebrado o vidro cedo demais. Tudo começou com uma entrevista, uma que se tornou uma lenda. Andy Martinez and Tupac, 1996. 2 horas de duração, mas só 10 minutos vazaram. Andy disse que foi para proteger a paz, que transmitir a conversa completa teria inflamado ainda mais a guerra East Coast versus West Coast. Mas agora sabemos que isso era uma mentira. E não qualquer mentira. Uma mentira apoiada por poder. Porque, de acordo com John Deal, um dos homens mais próximos de Diddy, não foi Andy quem decidiu segurar a entrevista. Foi Diddy. Pense nisso, por um momento. Naquela época, Diddy não era apenas um magnata em ascensão. Ele era um fazedor de reis, um manipulador. E segundo vários insiders, ele estava comandando a Hot 97 nos bastidores. Ele tinha influência. Influência real. O suficiente para matar histórias antes que respirassem. O suficiente para apagar vozes, incluindo a de Tupac. Naquela entrevista inédita, Pac estava calmo, mas perigoso. Suas palavras pareciam tiros de advertência, disfarçados de comentário. Eu sou como um para-raios, ele disse. Estou atacando os melhores de Nova York, seu autoproclamado rei de Nova York. Ele não estava apenas atirando em uma gravadora rival. Ele estava nomeando Diddy sem nomeá-lo. Você tem que entender, isso não era só sobre música. Tupac estava puxando a cortina. Ele viu algo em Diddy desde cedo. A manipulação, a insegurança, a forma como ele movia o poder, não por respeito, mas por silêncio. Toda vez que beneficia Nova York, ele representa Nova York. Quando não, agora ele é só mais um rapper, Pac disse. Mas vocês deixaram ele usar suas cores. Foi ousado, foi sem medo, e foi o começo de algo que ninguém estava pronto para encarar. Agora, todos esses anos depois, em um tribunal cheio de testemunhos, gravações seladas e nomes caindo como dominós, estamos vendo exatamente o que Pac tentou nos mostrar. Que Diddy não estava apenas jogando o jogo. Ele estava reescrevendo as regras, quieto, cuidadoso, como um homem construindo um império de segredos. E Pac, ele tentou nos avisar. Mas a indústria deixou aquela fita desaparecer de propósito. Começou como qualquer outro dia no tribunal. Advogados murmurando, repórteres ajustando seus microfones, todos esperando o próximo nome a ser chamado. Mas o que veio a seguir não foi outro processo. Foi o desmantelamento de uma máquina. A acusação não estava apenas trazendo à tona abusos. Eles estavam revelando uma infraestrutura. Uma rede de medo, dinheiro, NDAs e silêncio forçado. E Diddy, ele não estava apenas envolvido, ele estava no centro. A voz de Cassie Ventura falhou, mas suas palavras não. Ela contou sobre as noites, as câmeras, os rituais, como o networking se transformou em algo mais. Seu telefone foi tirado, suas escolhas apagadas,
Ela descreveu quartos de hotel com cortinas de veludo e um homem que não queria apenas poder, ele queria controle. Ela disse algo que abalou a galeria. Você não era convidado para o mundo de Didi. Você era absorvido por ele. Mas Cassie não estava sozinha. A próxima testemunha não era uma atriz ou cantora. Era o homem que costumava guardar a porta da frente. John Dill, o segurança pessoal de Didi. Ele olhou nos olhos de Didi e disse: você não estava protegendo nada. Você estava escondendo tudo. Dill confirmou o que muitos suspeitavam. Didi tinha a fita de Andy Martinez. Ele ouviu. Ele a enterrou. Porque naquela entrevista, Tupac estava traçando um mapa, um caminho direto para a verdade. E Puff sabia. Se o mundo ouvisse, seu império queimaria. Então veio a carta selvagem. Monique. Ela não era esperada. Não estava programada. Mas no momento em que entrou no banco das testemunhas, a temperatura na sala caiu. Ela não veio com raiva. Veio com comprovantes, cronogramas, citações, áudios privados. Ela disse ao tribunal. As pessoas não protegiam Didi porque acreditavam nele. Elas protegiam seus próprios lugares à mesa. E Didi era o cabeça. Ela apontou para nomes grandes. Tyler Perry, Oprah, executivos, chefes de mídia. Eles não estavam apenas calados. Eles eram cúmplices. Em um momento, ela olhou para o júri e disse: este julgamento deveria ser sobre Cassie, mas agora, isso é sobre todo o ecossistema que permitiu que isso acontecesse. O juiz não a interrompeu. Ninguém podia, porque naquele momento, não era mais só sobre Didi. Era sobre um mundo que deixou alguém como ele se tornar intocável por décadas, enquanto silenciava quem ousava falar. E Tupac? Ele foi o primeiro que tentaram silenciar. Ele costumava levar balas por ele. Agora, ele estava mirando a verdade nele. John Dill entrou naquela sala de tribunal como se estivesse guardando aquilo por décadas. E talvez estivesse. Ele ficou atrás de Didi durante os maiores anos da Bad Boy. Viu as festas, os convidados, as regras não ditas. Mas agora ele cansou de fingir. Ele fez o juramento, olhou para Didi e disse: lembra do que me disse naquela época? Você disse: Tupac fala demais, e um dia alguém vai calá-lo. Eu não esqueci. Dá para ouvir corações pararem. Jean não era teatral. Ele estava cansado. Ele não estava com raiva. Ele estava pronto. Ele descreveu como Didi ordenou que a entrevista de Angie Martinez fosse enterrada. Ele tinha ouvidos em tudo. Jean disse. Nada passava por ele. E a voz de Pac era perigoso demais para deixar sair. Ele disse ao júri que a obsessão de Didi por Pac era pessoal. Não era só competição. Era inveja. Puff o estudava. O jeito que se vestia, como se movia. Ele queria aquilo, mas não podia comprar. Ele contou como Didi copiava os ternos Versace de Tupac. Perseguia as mesmas mulheres, imitava seus discursos, até roubava seu discurso no Grammy, palavra por palavra. Ele não queria ser melhor. Ele queria ser ele. Mas a parte que revirou estômagos foi quando Jim falou sobre medo. Didi não construiu um império com talento. Ele construiu com vigilância, controle, segredos. Ele guardava filmagens. Pagava pessoas para se calarem. Sabia quem ameaçar, quem recompensar e quem apagar. E Tupac? Pac viu através de tudo isso. Ele foi o primeiro a dizer: Didi pode estar brincando com algo sombrio. E no momento em que ele disse isso em voz alta, tudo mudou. A voz de Jean falhou só uma vez. Eles não queriam só Pac morto. Eles queriam o que ele representava morto. E com isso, o tribunal caiu em silêncio. Tupac nunca se chamou de herói. Mas ele tinha um hábito perigoso: dizer a verdade antes que alguém estivesse pronto para ouvir. Ele não apenas cantava sobre as ruas, ele as estudava. E por trás daquele carisma icônico, havia um homem que passava mais tempo lendo do que as pessoas imaginavam. Pesquisando, observando, conectando os pontos. E um dos primeiros padrões que ele percebeu, Didi Pac sempre desconfiou. Mas, segundo Suge Knight e os mais próximos dele, era mais que desconfiança, era alarme. Ele começou a notar comportamentos estranhos, coisas que não faziam sentido. Por que aquele executivo estava em todas as salas?
Por que tantos artistas jovens estavam presos em contratos que não podiam escapar? E por que, quando Pac tentou falar sobre isso, riram dele como se fosse paranoico? Ele não era paranoico. Ele estava prestando atenção. Suge depois disse: Tupac, me disse uma vez, tem algo errado com o Puff. Não sei o que é ainda, mas está vindo. Pac não acusava sem provas. Ele fazia sua lição de casa. E quando começou a ouvir sussurros sobre como certos produtores se moviam, sobre namorados secretos, NDAs e muitas dançarinas jovens sendo mantidas por perto, ele começou a fazer perguntas que deixaram os poderosos nervosos. Não era sobre ser gay. Era sobre exploração. Poder sendo usado para manipular quem não sabia melhor. Especialmente crianças. Suge disse que Pac planejava ir a público, não para expor ninguém, mas para proteger. Ele disse: alguns desses caras podem estar perto dos filhos de alguém um dia, e se sabemos de algo, temos o dever de falar. Mas Pac nunca teve essa chance, porque quando ele começou a conectar os pontos entre Diddy, a Uptown Records, o fundador, Andre Harrell e os dançarinos e artistas em sua órbita, os avisos ficaram mais claros. Ele sabia, a indústria não era só fumaça e espelhos, era concreto e controle, e ele acreditava. Diddy era só o guardião de algo ainda maior. Isso não era sobre ciúmes, não era briga de rap, era um homem vendo, uma máquina pelo que ela era, um motor de silêncio. E Diddy, ele não era só um passageiro, ele estava dirigindo. Você pode sentir a tensão no tribunal quando alguém menciona o Quad Studio. É como entrar no momento em que a história girou. E ninguém percebeu, exceto Tupac. 30 de novembro de 1994. Tupac entra no Quad Recording Studios, em Manhattan. Ele está lá para uma sessão noturna. Algo simples, rotineiro. Mas assim que ele entra no saguão, caos, tiros. Ele é emboscado, roubado, baleado 5 vezes e deixado para morrer. Ele sobreviveu. Mas o que ele não conseguiu superar? A traição. Da cama do hospital, Pac já sabia. Isso não foi aleatório. Não foi um assalto que deu errado. Foi uma armadilha. Alguém sabia que ele estaria lá. Alguém garantiu que as luzes do corredor estariam apagadas. E alguém queria ele silenciado, não morto. Ainda não. E nos olhos de Pac, todos os caminhos levavam de volta a Bad Boy. Não era só uma teoria. Era o olhar das pessoas depois. O silêncio. O jeito como Biggie, Smalls e Diddy fingiram não saber de nada, mesmo estando no mesmo prédio, no andar de cima. Pac disse: eles nunca me visitaram. Nunca ligaram. Seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. E então, Diddy soltou uma música. Who Shot Ya? O timing. Suspeito. A letra. Fria, Tui. Enquanto Diddy e Biggie afirmavam que a música foi gravada antes do tiroteio, Pac não acreditou. Ele ouviu uma mensagem nela. Fique quieto, ou da próxima vez você não levanta. Anos depois, em entrevistas, Diddy sorria ao responder perguntas sobre o tiroteio. Ele desviava, dizia que não sabia de nada naquela noite. Mas outros próximos da cena dizem: Diddy sabia mais do que admitiu. Jim Deal testemunhou que havia murmúrios dentro da Bad Boy quase imediatamente após o tiroteio. Algumas pessoas riram, outras pareciam assustadas, mas ninguém agiu surpreso. Pac foi preso pouco depois. E enquanto ele estava na cadeia, a indústria mudou. Bad Boy subiu. Death Row vacilou, e a sombra de Diddy cresceu. Tupac depois disse: aquele momento me ensinou o jogo, as regras, as cobras. Ele nunca mais entrou em um prédio sem olhar cada porta. Porque depois do Quad Studios ele sabia, o perigo real não vem dos seus inimigos. Vem daqueles que você costumava chamar de família. E naquele momento, Diddy deixou de ser rival. Virou suspeito. Você não pode comprar carisma. Não pode fingir espírito. E isso é o que deixou Diddy furioso. Tupac tinha o que todo executivo do jogo queria. Poder real. Não dinheiro. Não airplay. Nem mesmo prêmios. Ele tinha o povo. As ruas o amavam. As mulheres o adoravam. Os homens o temiam e respeitavam. Ele não entrava em uma sala. Ele dominava. Ela. E Diddy odiava isso. Jandil chamou de obsessão. Ele observava Pac como um falcão, desde o jeito que ele se mexia.
Até as mulheres com quem falava, as camisas que usava. Começou com admiração, mas ficou sombrio. Rápido, Pac usava Versace. De repente, Diddy também. Pac falava sobre lealdade, a luta, a comunidade negra. Puff começou a postar frases inspiradoras. Todo mundo sabia. Era tudo fingimento. Até tem uma história de uma noite do Grammy, onde Diddy subiu no palco, aceitou um prêmio e citou o discurso antigo de Tupac. Palavra por palavra, aquilo não foi coincidência. Foi roubo em plena luz do dia. E então veio Kim Porter. Pac e Kim já tinham se cruzado antes. Ela o respeitava. Dizem que ela admirava seu fogo, sua verdade. E Diddy sabia disso. Alguns até dizem que seu relacionamento com Kim ficou tóxico depois que ela mencionou Tupac muitas vezes. Ciúmes? Talvez. Mas isso não era sobre amor, era sobre controle. Pac sabia o que estava acontecendo. Ele brincou uma vez chamando Diddy de seu maior fã, mas nos bastidores, ele não estava rindo. Ele disse a amigos, aquele homem quer ser eu tanto que faria qualquer coisa, até me machucar. É o que os fãs agora se perguntam. Quando os testemunhos começaram a pintar Diddy não só como manipulador, mas como estratégico, obsessivo e calculista, as palavras antigas de Tupac começaram a fazer sentido. Diddy não quer só fama. Ele quer imortalidade. E vai enterrar qualquer um para conseguir. Agora, com a sala do tribunal cheia de evidências, transcrições e vozes finalmente falando, uma coisa está clara. Tupac não era paranoico, ele só viu o monstro primeiro. O que mais assusta as pessoas não é o que foi dito, é o que não foi. A entrevista de Tupac com Andy Martinez é um fantasma. Algo que assombra o hip hop há décadas. Todo mundo sabe que aconteceu. Todo mundo sabe que foi explosiva, mas quase ninguém a ouviu. Porque das 2 horas gravadas, só 10 minutos vazaram. E agora, com a pressão do tribunal aumentando, estamos finalmente entendendo por quê. Quando Andy falou sobre a entrevista, ela soou nervosa. Mesmo anos depois, ela disse que temia que tocar a fita completa na época poderia ter começado uma guerra. Mas a história nunca fez sentido. Por que uma jornalista iria sozinha a um território hostil, conseguir a maior entrevista de sua carreira e depois trancá-la em um cofre? Porque não foi decisão dela. Segundo John Deal e outros insiders, o homem que impediu a entrevista de ser divulgada foi Sean Diddy Combs. Não era só sobre proteger a East Coast, era sobre proteger a si mesmo. Porque naquela fita, Tupac não falou só sobre a briga. Ele não só reclamou, ele abriu a cortina da indústria e nomeou nomes. Nomes reais. Deal testemunhou que Puffy foi uma das únicas pessoas a ouvir a fita completa. Ele a chamou de danosa e incontrolável, e ele fez um telefonema para a Hot 97. Foi só isso que precisou. Ele não era dono da rádio, mas era dono do medo. E quando Diddy disse, não toquem, eles não tocaram. Andy disse ela mesma, eu literalmente temia que alguém morresse se fosse ao ar. Mas se era verdade, por que ela estava com medo? O que exatamente Pac disse? Insiders que alegam ter ouvido partes da entrevista dizem que Pac não se segurou. Ele acusou Diddy de orquestrar uma cultura de silêncio, chamando-o de a face de algo muito mais sombrio. Falou sobre pessoas sendo pagas para desaparecer, sobre armadilhas disfarçadas de brigas de rua. Disse que Diddy jogava xadrez enquanto todo mundo só cantava. Ele até avisou, o rap está sendo sequestrado por gente que não liga para a música, só para controlar as vozes por trás dela. Ele disse que Diddy era mais político que artista, mais líder de culto que magnata. E a frase mais arrepiante, segundo quem ouviu, ele não quer que você o siga, ele quer possuir sua voz. Agora está claro por que essa entrevista nunca viu a luz do dia. Porque se tivesse, a história de East versus West teria virado algo muito maior, algo institucional. Agora, com os julgamentos avançando e nomes sendo arrastados para a luz, o mundo quer saber onde está essa fita, quem ainda tem uma cópia, o que mais Tupac tentou nos avisar antes que fosse tarde. Porque quando a verdade completa surgir, ela não vai só abalar a indústria da música, ela pode queimá-la. Tupac não só falava a verdade ao poder, ele o estudava. Antes de morrer, ele começou a falar sobre algo maior que qualquer briga ou gravadora.
Algo que nenhum rapper queria dizer em voz alta, que a música negra estava sendo usada como arma. Pac começou a conectar pontos que a maioria dos artistas nem via. Ele falava sobre como as mesmas corporações que donas de gravadoras também donas de prisões privadas. Como as letras que eram empurradas não eram só entretenimento, eram iscas. Siga essa vida e você vai acabar numa cela. E quando você olha para trás, ele não estava errado. Em entrevistas, Pac dizia: eles te mandam cantar sobre matar seu irmão, vender drogas para o seu povo e se orgulhar disso. Mas se você cantar sobre levantar seu povo, de repente, o orçamento some. Agora, voltamos ao julgamento de Diddy. E essa teoria não parece mais loucura, porque o que os promotores estão descobrindo é que o império de Diddy pode ter sido mais que vaidade. Pode ter sido um sistema. Festas, contratos, NDAs, manipulação. Não, era só escândalo. Era projeto, um jeito de filtrar quem podia falar, quem tinha que se calar e quem seria enterrado. Will Smith ecoou o mesmo no seu testemunho. Eu não fui convidado para aquele mundo, fui iniciado. E agora, outros estão começando a dizer o mesmo. Segundo relatos do tribunal, Monique sugeriu que Diddy protegia nomes maiores, gente que ainda não sabemos, executivos, políticos, donos de mídia. Gente que não suja as mãos, mas sempre as mantém no dinheiro. Tupac tentou nos avisar, não era só o Diddy. Diddy era só o porteiro. Os verdadeiros arquitetos estavam atrás do vidro. Pac teria dito: quando você segue o dinheiro, ele não para na bad boy. Ele para na sala do conselho. Ele falou sobre acordos secretos, como artistas eram recompensados por promover destruição e punidos por promover conhecimento. Toda vez que um jovem negro canta sobre matar e vender drogas, alguém lá longe corta um cheque. Quem se beneficia do caos? A resposta? Não nós. Agora, com documentos sigilosos vazando e o tribunal ampliando seu alcance, você pode sentir: aquela mão oculta está sendo forçada à luz. E os avisos de Tupac, antes chamados de paranoia, agora parecem profecia. Ele não só conhecia o jogo, ele viu o tabuleiro. E agora, o mundo está finalmente alcançando. No fim, a pergunta que ficou não foi se Diddy estava envolvido, mas quão fundo. Quando o julgamento entrou na terceira semana, algo mudou. Não era mais só sobre Cassie. Não era mais só sobre fitas de festas ou NDAs. Havia uma nova pergunta no ar. Ele teve algo a ver com o assassinato de Tupac. Por décadas, isso foi tratado como teoria da conspiração. Mas com cada testemunha, cada nova prova, um padrão surgiu. Um rastro de medo, silêncio, controle. E no centro, Diddy.Cassie descreveu um homem que via controle como moeda, Monique. Falou de um sistema feito para esmagar quem falasse. John Deal disse que Diddy precisava vencer a qualquer custo. Will Smith testemunhou: eu não fui convidado para a festa, fui aprisionado nela. E então vieram as fitas, áudios, vídeos, peças. De um quebra-cabeça que pareciam levar a algo muito maior. Não só escândalo, assassinato, não só vergonha, acobertamento. Mas eles abriram a porta para uma possibilidade que assombra o hip-hop há 28 anos. Tupac sabia que estava sendo seguido. Ele disse em entrevistas. Cantou sobre isso. Ele temia a traição da indústria mais que de qualquer gangue. E quando as balas o atingiram em Vegas, ele já estava olhando por cima do ombro. A teoria agora, ele não foi vítima de violência aleatória. Foi o primeiro alvo em uma guerra de silêncio. Uma mensagem para quem ousasse falar. Diziam que Pac era paranoico, mas o tribunal não acha mais. Porque as pessoas que o chamaram de louco agora estão no banco das testemunhas, e as que tinham medo dele são as investigadas. O assassinato de Tupac pode não estar resolvido, mas uma coisa é certa: este julgamento arrombou a porta. E a pergunta no ar não é mais se Diddy estava envolvido, é o quanto. Você achou isso revelador? Se Tupac estivesse vivo hoje, você acha que ele diria: eu avisei? Curte, se você acredita que a indústria tentou calar a verdade. Inscreva-se se quer descobrir quem mais está por trás dessa máquina de silêncio. O julgamento continua, e nós vamos expor cada peça que vazar.
Ative o sininho para não perder nada. Comente. Quem você acha que realmente tem medo dessa fita?